Olá, querido estudante do 7º ano, seja bem-vindo a mais uma videoaula de língua portuguesa. Eu sou a professora Nádia, esse é o nosso canal TV Araxá Educa. Fique ligadinho aí que você vai aprender muito aqui com a gente. Mas lembre-se de sempre valorizar as aulas que você tem na sua escola com seu professor e sua professora. Afinal, os nossos vídeos aqui são pequenos complementos das grandes aulas que você tem lá na sua escola. Bom, vamos lá? Hoje a gente vai falar um pouquinho de resenha crítica. E aí, o que é uma resenha? O que é uma crítica? O que seria uma resenha crítica? Você tem alguma ideia? Bom, vamos aprofundar um pouquinho nesse conteúdo. Uma resenha seria um resumo. E a crítica? Bom, a crítica você sabe o que é, né? Você vai dar a sua opinião, que pode ser favorável ou não. Então, uma resenha crítica é ao mesmo tempo o resumo de uma obra, que pode ser um livro, pode ser um filme, e aí o autor vai se posicionar. E na medida que ele se posiciona, ele vai influenciar o leitor a ter vontade de assistir o filme, a ter vontade de ler o livro ou não. Inclusive, ele pode dizer quais são os pontos positivos e os negativos. E no final ele vai dizer se na opinião dele vale a pena ou não. Ou ele pode fazer uma resenha que é só de pontos positivos, e aí ele indica, claro, né, que o leitor lê a obra, ou que o espectador assista o filme. Ou então ele pode dizer que a obra, né, o filme, aquilo não vale a pena, e aí quem ler, né, realmente não vai sentir vontade aí de ir mais a fundo. Mas vamos lá. Então a resenha crítica é um gênero textual informativo, descritivo e opinativo sobre uma determinada obra, que pode ser um livro, um artigo, um filme, uma série, um documentário, pode ser também uma exposição de arte, pode ser uma peça teatral, pode ser também sobre um espetáculo de dança, um show, né? Tem várias possibilidades aí. A resenha crítica, o objetivo dela é sintetizar ideias e expor as apreciações, influenciando os leitores. Bom, a resenha crítica ela tem a função de fazer uma análise interpretativa da obra, expondo considerações pessoais sobre o objeto analisado. Então, o autor, né, desse texto da resenha crítica, ele vai falar sobre as impressões que ele teve. Então, é um texto construído de maneira muito pessoal, muito particular. Esse tipo de texto é muito utilizado no mundo acadêmico, pois eles são lidos pelos pesquisadores para conhecer melhor os aspectos positivos e negativos, e expandir a visão sobre o tema explorado e entender a abordagem utilizada pelo autor. Bom, vamos lá. Características de uma resenha crítica. Primeiro, ele é um texto objetivo, apesar de trazer aí as impressões, né, que são pessoais aí, do autor do texto. Ele é um texto conciso, certo? Então não adianta você escrever um texto também muito longo, né? As pessoas não vão querer ler. A estrutura. Então tem uma apresentação da obra, né, sobre o que eu vou discorrer, sobre o que eu vou falar, um resumo, né, dessa obra e também uma análise positiva, negativa ou os dois. Tem o uso da norma padrão da língua, claro, não pode ser uma linguagem muito inacessível, muito rebuscada, muito difícil, né, mas obedece aqui à norma padrão. E lembre-se, a norma padrão é aquela variante da linguagem que segue a gramática, mas que também deve ser compreendida pela maioria das pessoas. Então é importante, né, você se atentar aí para as normas gramaticais, mas também que não seja aí um texto de difícil acesso. Bom, vamos lá. O que a gente coloca geralmente na introdução? A gente faz uma exposição inicial, então a gente diz qual é a obra, do que se trata, quem é o autor da obra. Então você situa o leitor para que ele saiba o que ele vai encontrar no texto. Depois você pode fazer um resumo inicial aí, né? Então, título, subtítulo, ano da publicação, fala um pouco também sobre o autor, quem é ele, de onde ele é, o ano de nascimento, de morte. Depois você entra aqui no tema, né? O tema central, levantado pelo autor da obra e o que será apresentado aí nessa resenha. Então, essa aqui é a primeira parte do seu texto. Bom, continuando. No caso de ser uma resenha crítica acadêmica, é obrigatório citar a obra nas normas da BNT, e isso deve estar antes da introdução. Bom, então, as normas da BNT, tá, seguem esse padrão aqui, ó. As citações é feita da seguinte maneira. Então, eu tenho sobrenome, vírgula, o nome, ponto final, aí eu tenho o título da obra, certo? Se tiver alguma edição, o local da publicação e a editora. E aí, é mais voltado para os textos acadêmicos. Bom, vamos lá, continuando. No desenvolvimento da sua resenha crítica, que é a maior parte do texto, você vai incluir os seus argumentos e as apreciações, né? Então, o que você achou que é positivo, o que você achou que não é positivo, né?
Aqui também você vai dar suas ideias, né, as opiniões que surgiram dessas análises que você fez. Lembrando sempre que tem que estar bem fundamentadas, bem explicadas, tem que estar coerentes, né? Depois, o objetivo, né, aqui do desenvolvimento é influenciar os leitores. Então, o autor, né, o resenhista, ele vai influenciar de maneira positiva ou não. Se a impressão dele, se a experiência dele com a obra foi positiva, ele vai produzir um texto convidando o leitor, né, para que analise essa obra, que veja esse filme, né, que assista esse espetáculo. Mas se a experiência dele não foi positiva, se não corresponde às expectativas dele, o texto dele vai ter um cunho aí que vai desmotivar, né, o leitor do texto a respeito de assistir, aí, ler, né, a obra. Se a resenha crítica não tiver a posição do resenhista, ela pode ser considerada uma síntese ou resumo. Isso aqui é muito importante. O que diferencia uma resenha crítica de uma simples resenha, que é uma síntese ou resumo? É o posicionamento do autor. Então, ele vai dizer se gostou, se não gostou, quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos, e vai recomendar ou não a obra para o leitor. Tá? Então, isso aqui é imprescindível para diferenciar aí um gênero textual do outro. Em alguns casos, pode-se ocorrer a outras obras que apresentem temas semelhantes para contrapor alguns argumentos do autor, comparar conceitos, ideias, apresentando assim outro ponto de vista. Então, algumas resenhas, né, vamos pegar exemplo aí de resenha de filme. Se eu tenho mais de um filme, se é uma trilogia, por exemplo, o resenhista, ele pode comparar as versões anteriores, né, desse filme. Ou ele pode comparar esse filme com outros filmes, e vai dando aí o posicionamento dele a respeito. Na conclusão, que é o final da resenha, vai ter o fechamento, né? Não necessariamente precisa ser uma parte muito extensa, mas é importante aí que ele se posicione. O resenhista vai te dizer se vale a pena, se não vale a pena aí que você acesse essa obra. Embora no desenvolvimento a opinião do resenhista tenha sido exposta, que é a hora de sintetizar, então ele vai fechar mesmo, né? E dizer para o leitor se vale a pena ou não. Olha só, algumas dicas. Caso você precise fazer uma resenha, essas perguntas são importantes para que a sua resenha aí fique redondinha, aí, né? Sua resenha crítica fique redondinha, bem bacana, de acordo com esse gênero. Primeira pergunta, a obra e o tema são relevantes no contexto atual? Porque não adianta a gente fazer uma resenha de uma obra que está ultrapassada, que as pessoas não vão assistir, a não ser que seja um estudo muito específico, né, acadêmico, de bibliografia. Se não, não perca o seu tempo fazendo isso, certo? Então, veja se é de interesse do público para que você faça essa resenha. A linguagem e a abordagem utilizadas facilitam o entendimento? Então, sempre de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, mas que não seja uma leitura muito difícil, né? Você tem que ter um texto que seja acessível para todos os públicos, independente do grau de instrução do seu leitor. Quais os pontos positivos e negativos da obra? Isso também é importante. É claro que às vezes você só vai falar de pontos positivos porque você não viu nenhum ponto negativo. Ou o contrário também, pode ser que você só vá falar de pontos negativos porque não tem nada ali naquela obra que você gostou. Ou você pode fazer uma resenha mais balanceada, fala de um, de outro, né? E é importante que você feche no final dizendo se vale a pena ou se não vale a pena, né? Acessar a obra, ler o livro, assistir o espetáculo, né? Enfim. Quais as principais contribuições da obra para o público, né? Então, se é um filme, você vai aprender alguma coisa com o filme, você vai se divertir durante o filme, ele prende sua atenção, né? Ele é interessante. Outra coisa, comparando a obra com outras do mesmo autor, quais as principais conclusões? Então, essa comparação também ela é bem interessante, né? Mesmo porque, talvez o seu leitor, ele tenha visto um dos filmes que você está usando aqui como parâmetro para fazer a comparação, ou ele tenha lido um dos livros que você está citando aqui, e aí ele já vai ter a sensação ali, se ele concorda com você em relação à opinião dessa outra obra que você está comparando, né? E ele vai ver se ele vai realmente concordar, né? Se a chance dele ter a mesma opinião sobre a obra que você está descrevendo aqui será a mesma. Bom, então vamos lá, vamos partir agora para uma resenha de um livro, que é um livro incrível, um livro atemporal. Esse livro já tem 40 anos e ele continua super atual, que é O Menino Maluquinho. Que inclusive depois do livro ganhou várias versões aí, a gente tem animação, a gente tem filme, né? Então dá pra gente fazer a resenha de livro, dá pra gente fazer a resenha do filme, é muito bacana, muito legal. Mas vamos ver a opinião dessa pessoa aqui sobre isso. Então, ó, resenha crítica do livro O Menino Maluquinho, do escritor Ziraldo, por Daniela Diano.
Quem nunca ouviu falar do menino que tinha vento nos pés, o olho maior que a barriga, fogo no rabo, umas pernas enormes que davam para abraçar o mundo e que chorava escondido se tinha tristezas? É assim que caracterizamos um dos personagens de Ziraldo, que conta com mais de 30 anos de existência, corrobora sua atemporalidade. O Menino Maluquinho, lançado em 1980 pelo escritor e cartunista Ziraldo, é um clássico da literatura e que continua conquistando o universo infanto-juvenil. Em entrevista ao Diário Catarinense, Ziraldo afirma que a ideia de criar o Menino Maluquinho surgiu de considerações e observações pessoais. Eu já tinha visto o que tinha acontecido com meninos felizes e infelizes. Os felizes viravam adultos mais bem resolvidos, os infelizes e desamados ficaram adultos mais sofridos. No tocante ao uso da inocência e da simplicidade, muitas obras de arte nos levam a recordar da célebre frase de Leonardo da Vinci, quando nos alerta que a simplicidade é o último grau de sofisticação. No livro Menino Maluquinho, isso não é diferente, se torna claro no momento em que iniciamos a leitura. De partida, já nos familiarizamos com seus desenhos naif, sua linguagem simples, nada de especial, diriam alguns, tudo de essencial, afirmariam outros. Assim, o essencial e o especial se mesclam numa narrativa fluida, simples e familiar. Isso porque a obra trata dos aspectos do cotidiano, da simplicidade dos momentos, de um menino travesso com uma felicidade contagiante. Interessante notar que o sucesso da obra não fora passageiro e seu reconhecimento implicou no aumento considerável do número de vendas e edições ao longo desses anos. E se pensarmos assim, já temos certeza que esse personagem lendário adquiriu uma posição de destaque, já que é considerada uma das maiores obras infanto-juvenis do Brasil. Atualmente, ela é utilizada nas escolas como ferramenta de acesso e ainda para disseminar o gosto pela leitura. Além disso, a obra foi adaptada para o cinema, série televisiva e desenho animado, expandindo ainda mais os corriqueiros momentos de travessuras desse menino tão maluquinho. Nesse momento, surgem as perguntas. O que torna uma obra literária parte do imaginário de um povo? Como adquire uma posição de destaque? Para responder essas questões, podemos pensar na psicologia e pressupor uma identificação da personagem com a nossa personalidade. Ou ainda, percorrer os caminhos da linguística para explicar que uma linguagem simples e cheia de significados absorve a atenção do público. Entretanto, aqui a ideia não é esta. Após a leitura, fica claro que, com uma linguagem e uma narrativa simples, Ziraldo conseguiu transmitir ao público a trajetória e os momentos quase universais de uma infância feliz. Talvez por isso houve, durante essas décadas, enorme aceitação do público. Essa obra vendeu cerca de 2,5 milhões de exemplares, ao mesmo tempo que acompanhou nossa era digital. Assim, hoje encontramos sites do Menino Maluquinho com vídeos, jogos e quadrinhos. E como todo mundo, o Menino Maluquinho cresceu. E foi aí que todo mundo descobriu que ele não tinha sido um menino maluquinho. Ele era um menino feliz. Olha só, a simplicidade com que o livro termina nos leva a pensar que, como toda criança travessa, sua infância e trajetória de vida está repleta de acontecimentos tão humanos. Destacam-se fazer travessuras, ter inquietudes, se apaixonar, brincar com os familiares, tirar nota baixa na escola, ter bons amigos, algumas namoradas, segredos, jogar futebol, empinar pipa, se machucar, ter decepções e alegrias. Todos os acontecimentos que resumem uma vida simples e feliz e que tornam esse cara legal são desvendadas pelo próprio Ziraldo no final da história. O Maluquinho revela diante das coisas boas e nem tão boas da vida que consegue sorrir e ter princípios e valores. Segundo o poeta e filósofo estadunidense Henry Thoreau, muitos homens iniciaram uma nova era na sua vida a partir da leitura de um livro. Essa frase faz sentido na medida em que meu encontro com o Menino Maluquinho foi de extrema identificação, percepção, magia, catarse. Devorei a obra nos espaçosos corredores de uma feira de livros na década de 90, na cidade de São Paulo. Eu tinha 8 anos. Naquele momento, inebriava com o cheiro de livros, luzes coloridas e brilhantes, vozes em verso e prosa, e as mãos dadas ao meu pai, eu sabia que iria crescer, igual o Menino Maluquinho.
Assim, o meu novo desafio a partir daí foi a busca para me tornar aquele cara legal descrito por Ziraldo. Afinal, ventos nos pés, vontade de abraçar o mundo e imaginação eu já tinha bastante. Olha só, o que você achou dessa resenha? Bem bacana, não é mesmo? Você percebeu o tempo todo aí as percepções, né? Um texto bem pessoal, ele vai descrevendo as emoções, ele vai descrevendo como que ele se identificou naquela época e se identifica até hoje com o personagem que o Ziraldo criou. Ele usa uma linguagem bem clara, bem objetiva, né? Bem tranquila para ser entendida e a gente fica com vontade de ler o livro, né? Então fica aí o convite, se você não leu ainda, não perca mais tempo. É um livro muito legal, muito interessante. Você vai ler, ó, bem rapidinho. Olha só, e que tal um joguinho para a gente entender um pouquinho mais desse gênero textual? Vamos lá? Bom, vamos lá, vamos revisar algumas informações sobre a resenha crítica. A resenha crítica é um gênero textual informativo, descritivo, opinativo. Informativo, discursivo e opinativo. Informativo, descritivo e impessoal. Bom, letra A, né? Ele é informativo, ele é descritivo e ele também é opinativo, né? Traz as impressões aí do autor. O resenhista tem por objetivo apresentar ao leitor o resumo de uma obra, filme, evento, etc., a sua opinião sobre um determinado conteúdo, qual pode ser um livro, um filme, evento, etc., ou o lançamento de uma obra ou conteúdo. Bom, além do resumo, ele também vai dar a sua própria opinião. Qual a função da resenha crítica? Analisar a obra para certificar que foi escrita ou produzida de acordo com as normas padrão da BNT. Fazer um estudo da obra, encontrar falhas e escrever uma crítica sobre ela. Fazer uma análise interpretativa da obra, expondo considerações pessoais. Bom, é a letra C, né? Embora a gente também possa, né, criticar aí, né, expor algumas coisas que a gente achou que não ficaram aí de acordo com as nossas expectativas. A resenha se difere do resumo por conter informações mais aprofundadas e com análise e opinião do autor. Conter organização de acordo com uma estrutura lógica e cronológica, não conter opiniões, a não ser que sejam do autor do texto original. Bom, letra A, né? Conter informações mais aprofundadas e a análise do leitor, do autor, opinião do autor. A resenha descritiva de uma obra ou livro se difere da resenha crítica. Então, vamos lá. Então, resenha descritiva, diferente da resenha crítica que a gente está falando agora. A resenha descritiva seria um resumo, uma síntese. Então, a resenha descritiva difere da resenha crítica por ser um texto com características argumentativas, pois tem como propósito convencer alguém sobre a leitura. Por ter único propósito de ser informativo, cujo objetivo é unicamente descrever as informações. Por ter um conteúdo apresentado com uma indicação ou um alerta sobre a leitura. Bom, então, por esse motivo, né? Então, a resenha descritiva, ela só descreve a obra, né? Ela não traz as impressões aí, as opiniões e recomendações do autor. Qual das afirmações sobre a resenha crítica está correta? A resenha crítica é um gênero textual informativo, descritivo e opinativo sobre uma determinada obra, por exemplo, livro, artigo, filme, etc. Então, um texto informativo, descritivo e opinativo. B. A função da resenha crítica é fazer uma análise interpretativa da obra, expondo considerações impessoais sobre o objeto analisado. Impessoais. Nela, o resenhista prolonga as ideias e expõe apreciações de outros, influenciando seus leitores. Bom, então, a mais adequada, né, a letra A. Ele expõe, né, opiniões ali que são de cunho pessoal. Para começar uma resenha crítica é necessário conhecer um pouco sobre a obra ou conteúdo a ser resenhado, ler, assistir atentamente à obra analisada, fazer uma pesquisa e colher a opinião dos leitores, conhecedores da obra ou conteúdo a ser resenhado. Bom, primeiramente, já que você vai falar da sua opinião, você tem que conhecer aí com bastante segurança, né? Falar com bastante segurança, analisar a obra aí, né? O filme, aquilo que você vai falar. Na introdução da resenha é necessário expor o nome da obra do resenhista, o nome da obra do resenhista e o tema central, ou C, o nome da obra, o tema central e as informações do autor. Bom, quanto mais completo, melhor. Bom, vamos lá. Sobre o desenvolvimento da resenha, certo? Então, a gente tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Vamos falar sobre o desenvolvimento da resenha. É correto afirmar que
Desenvolvimento da resenha envolve a maior parte do texto, que inclui os argumentos e as apreciações do resenhista sobre o objeto analisado. Ou B, as ideias e as opiniões que surgiram na análise anterior devem estar bem fundamentadas, explicadas e coerentes. Ou C, o resenhista deve utilizar esse espaço para argumentar, sem influenciar os leitores. Bom, então, esse espaço aqui, né, ele pode até dar uma opinião, mas no fechamento, ali na conclusão, que ele vai deixar de maneira mais explícita. Vamos lá, última pergunta do joguinho de hoje. Marque a única afirmação incorreta sobre a resenha crítica. Se a resenha crítica não tiver a posição do resenhista, ela pode ser considerada uma síntese ou resumo. Ok. A estrutura da resenha crítica segue o modelo dos textos dissertativos argumentativos, ou seja, introdução, desenvolvimento, conclusão. Ok? Vamos ver a letra C. O final da resenha contempla o fechamento das ideias e o resenhista precisa ser muito impessoal. Bom, ele vai finalizar ali, né, dizendo se ele recomenda ou não, né, que o leitor do texto dele, se ele assista aquela peça, se ele assista aquele filme, se ele leia aquele livro. Então, realmente não é impessoal, né, é bem pessoal, né, ele vai expressar a opinião dele. Bom, então essa foi mais uma videoaula de língua portuguesa. Hoje nós falamos um pouquinho sobre resenha, mais especificamente sobre a resenha crítica, que é quando eu assisto um filme, eu leio um livro, vejo uma obra, né? Eu faço uma análise daquela obra, faço um breve resumo, né? Apresento as minhas percepções sobre ela, as minhas opiniões e, importante no meu fechamento aí, que eu recomende ou não que o autor do meu texto leia aquela obra, assista aquele filme, vá até aquele espetáculo, né? Isso é muito importante. Bom, então essa foi mais uma videoaula de língua portuguesa. Espero que você tenha gostado e te espero na próxima aula. Tchau, tchau. Até lá.